Eu vou ler aqui uma parte, né, da história e depois vamos tentar lembrar um pouquinho da história toda com vocês, para você ficar situado dentro do contexto da passagem bíblica. O livro é 1 Samuel. Então, por favor, o livro de 1 Samuel, capítulo 1 mesmo, a gente vai lembrar da história de Ana e de Samuel, né, o nascimento de Samuel. 1 Samuel, capítulo 1, a partir do verso... Eu vou ler o verso 9 em seguida, tá? E aí nós vamos tentar construir a história aqui com vocês. 1 Samuel, capítulo 1, a partir do verso 9. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas à tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi ao seu caminho e comeu, e seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Versículo 27. E disse ela: meu Senhor, versículo 27. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu o entregarei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali o Senhor. Lembrando que Samuel, ele tinha um ministério triplo, ele era sacerdote, ele era juiz, e profeta. Ele servia ao Senhor no templo, porque a sua mãe o consagrou desde do seu desmame, né? Lembrando a história de Ana rapidamente. Ana era esposa de Eucana, que tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha muitos filhos já com Eucana, porém Ana não podia conceber, ela era estéril. E ela sofria muito por isso, porque a sua esposa concorrente, vamos dizer assim, né, a outra mulher, a Penina, ela sempre zombava de Ana. Então eles iam adorar todos os anos no templo, e sempre Eucana, com aquela preocupação de adorar a Deus pela família que tinha, então pelos filhos que tinha, pelas esposas, e nesse momento, nesse contexto, sempre Ana era humilhada pela sua esposa rival. Era rival, nesse caso aqui era rival. Bom, nesse contexto, nesse momento da história aqui, ela está ali no templo orando ao Senhor e clamando e se derramando diante do Senhor, chorando abundantemente, diz o texto ali, né? Realmente se debulhando ali diante de Deus, abrindo, rasgando o seu coração e clamando a Deus por resposta a esta oração, que era ter um filho. E ela faz um voto com Deus, ela faz um voto. O sacerdote ali está olhando e acha que ela está embriagada, porque ela está meio que falando sem emitir som, só mexer na boca. E ela fala: não, eu tenho andado na presença do Senhor, eu tenho me derramado na presença do Senhor, eu não faz parte da minha vida o tomar bebida fermentada, o vinho. Eu tenho estado diante do Senhor, estou clamando a Deus por um filho. A oração dela era por um filho. Então o sacerdote fala: então vá e que o Senhor ache graça diante de você e atenda a sua oração. E aí Deus responde, no passado tempo, ela engravida, e depois ela vai levar o seu filho para ser entregue no templo. E ela diz: por este menino era que eu orava.
É muito interessante olhar para uma mulher que está triste. Na verdade, a Bíblia diz que ela estava com a sua alma amargurada de tanta tristeza por não ter um filho. Só quem tenta ter filhos e não consegue sabe como isso dói. Inclusive, a gente vai compartilhar com vocês um pouco do nosso testemunho sobre isso. Então, Ana era isso, Ana vivia isso. Além de tudo, ela era humilhada pela essa mulher e gente, é muito interessante pensar que quando Ana está ali no templo, no auge da sua angústia, no auge da sua dor, o que ela faz? A gente tem falado muito isso com vocês, diversos personagens bíblicos que no momento de desespero ou no momento de angústia, eles vão buscar a Deus. Ana faz isso. Ana está ali com a sua alma triste e aí ela vai orar. Olha que diz o versículo 10. Com a alma amargurada, ela chorou muito e orou ao Senhor. E era, como o Fabrício disse, um choro tão diferente que o sacerdote só via a boca dela mexendo, achando que ela estava embriagada. Gente, Ana estava esperando em Deus uma resposta. Ou esperando de Deus uma bênção, esperando de Deus algo que só Ele poderia fazer, porque ela já tinha se dado conta da sua esterilidade. Os anos se passavam e ela não tinha filhos. A gente sabe como isso era difícil naquele contexto, uma mulher não ter filhos, né? Mas ela pede um filho e pede um filho homem. Né? Isso. Detalhe, ela ainda especifica, né? Especifica ao Senhor. Então, aqui a gente está vendo uma pessoa que vai lançar a Deus o seu clamor. E ela faz isso de todo o seu coração, de todo o coração. O lindo de tudo, gente, é ver uma mudança radical na Ana antes e depois de orar. Antes ela tá amargurada, antes ela nem come. O seu marido oferece comida e ela não quer comer, de tão triste que ela tá. E é lindo pensar que quando ela lança essa ansiedade para Deus em oração, em choro, em clamor, o versículo 18 diz, aí Ana chorou, o profeta vem, conversa com ela, percebe que ela não está embriagada e diz, vai minha filha, vai, Deus conceda o desejo do seu coração. Gente, olha que lindo. Aí essa mulher foi no seu caminho, comeu e o seu semblante já não era mais triste. A gente viveu uma experiência no início do nosso casamento muito parecido com Ana. Nós queríamos muito ter um filho. E nós começamos a tentar ter um filho e nós não conseguíamos, o filho não vinha e a gente foi buscar um médico, uma médica na verdade. Fizemos vários exames para saber o que estava acontecendo, por que o filho não vinha. Então de repente nós recebemos um diagnóstico de que eu tinha um útero de Delfo ou um útero bicorno. Era como se esse útero fosse dividido ao meio, assim. Então ele fazia como dois úteros menores, né? Não era diagnóstico de útero infantil, era bicorno. Então a médica nos explicou que nós não poderíamos ter filhos, porque mesmo que eu engravidasse, se o bebê ficasse ou desse lado, quando começasse a crescer, não teria espaço, então eu iria abortar esse bebê. Então eu faria cirurgia para tirar esse septo, enfim, era muito difícil. E eu me lembro que essa notícia foi arrasadora pra gente. Eu tinha, na época, 20 anos, 19 para 20 anos, né, mais ou menos. Muito imatura, estávamos longe da nossa família, não tínhamos esse contato tão próximo para um consolo imediato e nós fomos pro Senhor, né? E eu me lembro que o nosso coração ficou muito triste, muito triste. E aí, os meses após esse diagnóstico foram meses que parece que a alegria foi embora, da minha vida pelo menos, né? Eu não sei como é que o Fabrício lidou com isso, mas dentro... Hoje é fácil falar, né? Porque a gente já tem 2 filhos, né? Mas naquele contexto, eu parece que não acreditava que a gente não ia ter filho. Para mim era tão claro que nós teríamos um filho que eu não sofria. Mas eu sofria. Parece que Deus ia mudar essa história a qualquer momento. Em nenhum instante eu tive convicção de que eu não seria pai. Sabe por que talvez eu sofria mais? Porque o problema era em mim. É muito ruim, sabe? Você ser a causadora do problema.
Ana, eu acho que era isso, porque sabia-se que o problema não era o marido, que o marido tinha filhos com a outra mulher. Então, essa sensação de você ser o problema, de eu não vou poder dar um filho ao meu marido, eu não vou poder gerar, isso pra mim foi devastador naquela época. E eu me lembro, gente, que a tristeza tomou conta do meu coração depois do diagnóstico. Então eu via uma mulher grávida, eu chorava, eu via propaganda de bebê, eu chorava. E eu me lembro que o Fabrício viajou, eu tava em casa sozinha uma tarde, e eu fui pro quarto. E eu me lancei no chão do quarto. E eu comecei a chorar diante de Deus. E eu dizia, Deus, eu não consigo me alegrar mais. Nada mais me faz feliz. E o Fabrício, às vezes, ele dizia, amor, calma, fica tranquila, vai dar tudo certo. Mas eu não conseguia me alegrar. E eu me lembro que naquela tarde, eu chorando com o rosto no chão, eu fiz uma oração a Deus. E eu disse assim, Deus, se o Senhor nos der filhos, nós vamos consagrá-los ao Senhor durante toda a vida deles, como fez Ana, lá atrás. Então, nós vamos ensinar os nossos filhos a te amarem, a te servirem, eles serão seus. E um dia, se o Senhor os quiser para algo especial, nós entregaremos ele para o Senhor. Mas, se o Senhor não quiser nos dar filhos, olha essa parte da oração, gente. Eu disse para Deus, eu quero que o Senhor nos faça felizes, mesmo sem filhos. Eu não quero ser essa mulher que eu estou sendo desde o dia que eu soube que eu não posso ser mãe. Eu quero que o Senhor nos dê uma felicidade, que o Senhor nos realize, mesmo sem filhos, porque eu me lembrei que a Bíblia diz, a tua graça me basta. Então eu não preciso de filhos para ser feliz, eu preciso da sua graça e da sua presença. Gente, eu fiz essa oração a Deus naquela tarde. Eu disse, Deus, se o Senhor nos der filhos, nós vamos consagrá-los ao Senhor. Mas se o Senhor não nos quiser dar filhos, eu quero pedir que o Senhor nos faça ser felizes. E eu me lembro, gente, que eu me levantei daquele chão e eu já era outra pessoa. Eu não tinha engravidado, nada tinha mudado, mas dentro de mim a alegria voltou. E aí, quem sabe o final da história, a gente não tem tempo de contar com detalhes, mas alguns meses depois daquele dia, nós estávamos grávidos, né, amor? De uma forma... Deus fez um milagre, qualquer dia desse a gente conta essa história. A gravidez não seria tanto o problema é sustentar manter a gravidez, né? E ela realmente teve uma transformação interior, né? Mudança na configuração do útero dela, foi algo que Deus realmente fez e tornou possível o nascimento do Daniel e da Ana Raquel. Eu queria falar uma coisa com vocês muito importante. Nós estamos dizendo aqui, meu querido, que basta você orar que Deus vai responder. Eu estava pensando sobre isso hoje de manhã, lendo a Bíblia. Eu li o livro de Jonas hoje de manhã, lembrando do que aconteceu em Nínive. Nínive estava condenada, a mensagem de Jonas seria de destruição, anunciada a destruição contra Nínive, e o povo clama, e o povo se quebranta, até o rei da cidade, o governante dá um comando que todos se quebrantem diante de Deus, vistam roupas de saco e tudo. E Deus ouve a oração deles. E a Bíblia fala que houve uma conversão no coração deles. Eu quero falar uma coisa importante. Houve uma conversão no coração deles, abandonaram os seus maus caminhos, e aí Deus atende a oração. Lá em João capítulo 15, outro texto que eu li hoje também, versículo 7. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, vos será feito. Ou seja, a oração não são palavras mágicas. Eu vou orar e Deus vai responder. Eu vou orar e a coisa vai mudar. Eu vou orar e a bênção vai vir. Eu vou orar e o problema vai embora. Não é assim. É como se fosse um bolo que você faz. Sabe, um bolo? Você tem que colocar 2 ovos. Eu não sei fazer bolo não, tá, gente? Mas vamos lá. Leite, trigo, 2 ovos, açúcar e fermento. Dá para fazer um bolo isso aí? Alguma coisa sai. Se você colocar todos os elementos certinho na medida certa, você vai fazer, vai bater, vai colocar na forma e vai sair o bolo. Mas se você tirar algum elemento, vai sair alguma coisa, mas não vai ser um bolo. Então, a oração que Deus ouve, te vê Ana aqui clamando ao Senhor, se quebrantando, e quando o sacerdote fala assim, você está embriagada, ela fala, não, peraí, eu não tenho esse negócio de vinho na minha vida, não. Ela faz uma referência ao vinho, que era do que ela foi acusada de estar cheia naquele momento. Fala, não, eu tenho andado diante do Senhor, me derramar diante do Senhor. Lembrar você que existe algumas coisas importantes. Não adianta você orar e pedir a Deus que faça algo na sua vida, que responda se você está mantendo a sua vida presa a alguma prática que desagrada a Deus. Você não pode pedir a Deus que abençoe suas mãos se suas mãos estão sujas.
Então é muito importante nos lembrar disso. Aqui no Evangelho de João nós lemos: se vós estiverdes em mim, presos ao Senhor, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Eu marquei outra coisa aqui importante. Versículo 16 aqui do capítulo 15. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto. Olha só, nós vamos dar fruto se nós estivermos no Senhor e as palavras dele estiverem em nós. Então o Senhor quer que nós demos fruto. É propósito dele que a nossa vida seja frutífera, abençoada. Ele quer atender o nosso clamor, mas nós temos que estar conectados a ele e as suas palavras serem aquelas que realmente governam a nossa vida. Isso é importante, para não parecer que é só orar e tudo vai dar certo. Eu estou orando e Deus está respondendo. Aí eu faço uma pergunta a você: como é que está a sua vida diante do Senhor? Como é que está a sua vida? Integridade. Daniel orou, esperou um tempão para Deus responder, mas Daniel orava de maneira perseverante na presença do Senhor. Então hoje eu quero dar essa contribuição, convidar você a avaliar as suas orações que não estão sendo respondidas. Será que Deus, ao olhar para você, ele não encontra alguma coisa? Em Nínive eles se converteram dos seus maus caminhos, e o Senhor, a Bíblia diz, se arrependeu do mal que faria. João 15, Deus vai responder nossa oração. Talvez o jeito de Deus responder não seja o jeito que a gente quer, mas vai ser sempre o melhor. Ele sempre vai responder se as palavras dele estiverem em nós e a nossa vida estiver realmente conectada com a vida dele. Amém. Elementos que não podem faltar a uma oração que Deus ouve. Uma vida que se derrama, que se quebranta, que chora diante dele e que se dispõe a ser conduzida por ele. Então Deus vai atender a sua oração, mas esteja com as suas mãos limpas diante dele. Pelo que você tem orado ao Senhor? Qual tem sido a sua espera? Se as suas mãos já estão limpas, se você já tem se quebrantado diante de Deus e você entende que você está caminhando em direção ao que Ele quer, então agora é só uma espera mesmo. Como está o seu coração nessa espera? O meu coração, até aquele momento da oração com Deus, estava muito angustiado. E eu não conseguia me alegrar. Mas depois de falar para Deus aquilo e sentir que Deus recebeu aquela oração daquele dia, quase 20 anos atrás, o meu coração se alegrou novamente. Então eu quero perguntar como tem estado a sua vida esperando as respostas do Senhor. Como é que está a sua fé? Você está desanimando? Você está fraquejando? Você está blasfemando contra Deus? Às vezes na espera a gente começa a dizer que Deus não está ouvindo, que não adianta nada a gente clamar, que antes quando você tomava as decisões do seu jeito parecia que as coisas funcionavam melhores. E agora que você está aprendendo a esperar em Deus, parece que Ele não está agindo. Gente, toda espera causa em nós uma transformação interna. Toda espera muda o coração de quem está esperando. Quando Ana esperou em Deus, ela deixou de ser a mulher amargurada. Quando ela entregou para Deus, olha, quando Deus demora aos nossos olhos, né? Deus nunca demora para Ele, o tempo dele é perfeito, mas às vezes aos nossos olhos parece que Ele está demorando para agir. Enquanto Ele parece que demora, Ele está mudando o nosso caráter, Ele está aperfeiçoando a nossa fé, Ele está fazendo a gente confiar de um jeito diferente, Ele está tirando da gente a incredulidade, sabe, gente? A espera, às vezes, deixa o nosso coração incrédulo. Então, Deus, às vezes, Ele deixa o tempo passar mesmo, para saber que tipo de filhos Ele tem. Se nós somos filhos rebeldes, que porque o pai não atendeu, o filho fica bravo e vai embora, ou se nós somos filhos pacientes. Às vezes somos filhos impacientes também. Exatamente. Então, quem é você diante da espera? Como está o seu coração nesta manhã? Ou você que está assistindo esse vídeo em qualquer outro horário do dia, como está o seu coração agora? Você que está esperando no Senhor, você que já está com o seu coração quebrantado, você que já se purificou, você que já está em direção à vontade do Senhor, mas Ele ainda não agiu na sua vida, como está o seu coração diante da espera?
talvez você não saiba, Ana entregou Samuel a Deus, esse filho que ela esperou. E ela diz, né? Por este menino orava eu, e ele concedeu a petição do meu coração, ó. Por este menino orava eu, e o Senhor concedeu a petição que eu lhe fizera. E sabe o que é o mais lindo? Ela deu tudo que tinha. Ela só tinha Samuel quando ela deu. E esse menino foi ser criado lá longe da sua mãe. Mas aí a gente sabe que depois Deus dá outros filhos a Ana. O versículo 21 do capítulo 2 de Samuel diz assim: abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve mais 3 filhos e 2 filhas. Ou seja, gente, Ana teve no total 6 filhos. Aquela mulher que não podia ter nenhum. Acredite no poder do Senhor. Amém. E não desanime quando a espera estiver grande, porque a espera transforma a nossa vida. O desafio pra gente é não querer, a gente entregou para Deus, deixa com Deus, né? A gente quer dar um jeitinho de resolver o problema às vezes. Então, o desafio pra gente é a gente confiar realmente, descansar. Eu quero terminar lendo aqui Gálatas 6:9, né? Não nos cansemos de fazer o que é certo, porque no tempo adequado iremos colher, se não desfalecermos. Então é importante nós realmente entregarmos. Está orando, está clamando, Deus não está respondendo. Calma, calma. Deixa Ele trabalhar. Talvez está trabalhando em você, né? Espere a ação de Deus na sua vida, a ação de Deus através da sua vida. Continue confiando no Senhor, porque Ele vai atender a sua oração. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Ele nos chamou para ir e dar fruto. Ele quer frutificar através da sua vida. Amém? Amém. Por que você está orando hoje? Por que você está orando? Está orando por uma resposta em relação ao seu futuro? Está orando por um problema na sua família, no seu casamento, com os seus filhos? Está orando por essa grande dificuldade que estamos enfrentando? Eu sei que esse é um clamor, inclusive o motivo pelo qual nós começamos a estar aqui com vocês, o clamor por todas essas questões aí da saúde, né, da economia, que está afligindo toda a nossa nação, na verdade todo o nosso mundo. Pelo que está clamando? Quais são os seus problemas particulares, suas guerras pessoais, quais são suas guerras que envolvem outras pessoas? Vamos colocar isso diante do Senhor? A gente quer orar agora, quer colocar diante de Deus e pedir a Deus essa paciência para aguardarmos realmente a ação de Deus, sem que nós temos que meter a nossa mão e fazer do nosso jeito, porque o jeito de Deus é sempre o melhor jeito. Vamos fazer uma coisa diferente? Vamos. Já estamos num lugar diferente hoje aqui. É verdade. Eu queria que você pensasse agora, o que você está esperando em Deus? Ou talvez você já desanimou, você já nem acredita mais. Nessa manhã, o Senhor está nos trazendo a renovarmos a nossa esperança. Então, qual é a espera que você está vivendo? Eu queria que, enquanto agora a gente orasse, que você falasse com Deus em voz alta, que você orasse junto com a gente. E você começasse a dizer: Deus, eu estou esperando tal resposta. Eu estou esperando pela salvação dos meus filhos, a conversão do meu marido. Eu estou esperando por essa resposta na justiça. Eu estou esperando por uma provisão financeira, a cura de alguém. Eu não sei pelo que você está esperando. Eu sei pelo que nós estamos esperando. Nós estamos esperando por algo também. Então, que nessa hora da oração, você comece a falar em voz alta com Deus. Qual é a sua espera? E que você diga: Deus, em nome de Jesus, eu renovo agora a minha esperança no Senhor. E te peço perdão por ter duvidado. E te peço perdão por ter blasfemado. Se você já falou alguma coisa contra Deus, porque Deus está demorando aos seus olhos, peça perdão agora. Porque talvez seja isso que Deus queira fazer na sua vida e na nossa hoje. Filhos, vocês começaram a falar coisas que não deveriam enquanto vocês esperavam. Filhos, vocês começaram a dizer para as pessoas que Deus se esqueceu de você. E isso tudo desagrada o coração de Deus. Então agora, enquanto o Fabrício vai orar, eu queria que você falasse em voz alta, para Deus ouvir, para o inimigo ouvir também, que nesta manhã você está renovando a sua esperança no Senhor. E que a despeito de tudo errado que você fez até agora nessa espera, você neste momento, nesta manhã, nesta tarde ou nesta noite, a hora que você assistir esse vídeo, você está renovando a sua esperança no Senhor. Você pode falar isso em voz alta enquanto o Fabrício ora? Vamos orar então? Tentar desconectar um pouquinho do mundo exterior aí, estamos juntos aqui. Eu sei que nós estamos conectados em espírito. Eu tenho muita certeza disso. Que o Senhor tem falado
assim como fala a nós, tem falado a vocês, tem falado a todos nós, na verdade, todos juntos, né? Deus tem tocado nosso coração, tem nos ensinado. Então eu quero pedir a você agora que se desconecte um pouco e esteja conectado com o Senhor em oração. Amém. E aquilo que o Senhor já falou com você possa ter um lugar na sua vida, na sua mente, no seu entendimento, de tal forma que você aprenda alguma lição nesta manhã. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque Tu és Deus Todo-Poderoso, Deus que tem todos os recursos, Deus que fez os céus e a terra, Deus que governa sobre tudo e sobre todos, e porque Tu és o nosso Deus, Senhor, que alegria nós temos de buscar a Ti e de clamar a Ti e de ter certeza, Pai, de que o Senhor vai nos ouvir e que no tempo seu, do seu jeito, da sua maneira, que é sempre a melhor, o Senhor vai responder. Pai, que alegria e que tranquilidade nós temos no meio da tempestade, no meio do furacão, no meio das lutas e das dores. Nós ainda assim encontramos em Ti amparo, consolo e abrigo, Senhor. Pai, agora em nome de Jesus, eu peço a Ti que vá mostrando a cada um de nós, a cada um dos que estão conosco agora, qual tem sido o seu clamor constante, Senhor? Qual tem sido a sua oração que ainda não foi respondida? Qual tem sido, Pai, a sua necessidade que não foi atendida ainda, Senhor? Pai, revela a cada um de nós qual é a grande procura que nós temos realizado, Senhor, e que ainda não encontramos. Deus. Senhor, nós sabemos, ó Pai, que o Senhor responde à oração. Tu respondes à oração. Aquele coração quebrantado, contrito, o Senhor não rejeita. Aquele coração arrependido, o Senhor atende, Pai. Aquelas mãos que se erguem diante do Senhor, Pai, aquelas mãos que se erguem em adoração, em genuíno louvor, em reconhecimento, Pai, em gratidão ao Senhor, Pai. O Senhor olha para essas mãos e o Senhor não as despreza, as mãos estendidas, Pai. Sabemos que, segundo a Tua palavra, é o nosso pecado que muitas vezes impede o Senhor de ouvir a nossa voz e de enxergar nossas mãos estendidas. Por isso, agora, Pai, nós pedimos perdão. Amém, Senhor. Pedimos perdão, Senhor. Perdão porque às vezes somos egoístas, queremos que o Senhor faça tanto por nós e nós não nos preocupamos em fazer nada pelo Senhor. Não procuramos atender aquelas expectativas que o Senhor tem para nós e que as declara na Tua palavra. Senhor, nós não queremos ser irresponsáveis. Sabemos, ó Pai, que quando oramos a Ti, há uma responsabilidade que é nossa, Senhor Deus. Pai, minimamente precisamos levantar mãos santas ao Senhor. Por isso, Pai, hoje, ouve a oração de cada um de nós. Ouça a oração, ouve a oração, ouça o clamor de cada um de nós, Senhor Deus. Pai, aqueles que se levantam, Senhor Deus, quebrantados, contritos, humilhados diante de Ti, Senhor Deus, olha para as suas vidas, olha para as suas necessidades e atenda aos seus clamores, segundo as Tuas ricas, infindáveis misericórdias e segundo o favor da Tua graça sobre nós. É a oração que lhe fazemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus, nós oramos pela vida de cada pessoa que está nos ouvindo neste momento, Deus. Aquelas que estão esperando em Ti, aquelas que estão clamando, às vezes por anos, Deus, por respostas, aquelas que nessa pandemia também estão clamando e esperando sinais, respostas e provisões do Senhor. Pai, em nome de Jesus, aquece os corações de esperança, aquece a fé, Deus. A fé, ela é aquilo que a gente não vê, a gente tem certeza daquilo que a gente não vê e a gente espera essas coisas. Então, Deus, nós temos que crer no invisível, nós temos que crer no sobrenatural. Então, se há alguém aqui, Deus, que está com dificuldade de crer, porque as circunstâncias estão muito difíceis sobre elas, em nome de Jesus, renova essa esperança, renova a fé. Pai, em nome de Jesus, aqueles que já blasfemaram contra o Senhor, porque o Senhor está demorando aos seus olhos. Pai, o Senhor sempre chega na hora certa, porque o Senhor é um Deus perfeito, mas às vezes, Deus, aos nossos olhos parece que o Senhor está demorando. E aí a gente fala coisas, Deus, que desagradam ao Teu coração. Nós Te pedimos perdão por isso, Deus, e pedimos ao Senhor que essa espera transforme os nossos corações, a nossa mente, o nosso entendimento. Ó Deus, que enquanto a gente espera o Senhor agir, que o Senhor comece a mudar quem nós somos, quebra o nosso orgulho, Deus, quebra a nossa autossuficiência, mostra, Deus, que o Senhor é todo poderoso. E Deus, trabalha nas nossas vidas.
E que a gente entenda, Deus, que há um aperfeiçoamento que acontece dentro da gente enquanto a gente espera. Então nos dê paciência, nos dê confiança no Senhor, assim como um filho que espera seu pai chegar. Ele sabe que o pai virá porque o pai prometeu. E esse filho espera pacientemente, porque se o pai falou, o pai vai cumprir. Então, Deus, ajuda-nos a crer nisto, nas tuas promessas. Em nome de Jesus, cuida de cada vida que está nos ouvindo, anime seus corações nesse primeiro dia da semana. Ó Deus, abençoe essa semana, Pai. Cuida da gente, Senhor. Renova a esperança de cada pessoa que está nos ouvindo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.